prevenção ainda é a melhor maneira de se garantir um controle sanitário efetivo sobre o rebanho. E na caprinocultura, isso não é muito diferente. Aqui no Capril Rancho Querência, que fica no município de Santo Antônio do Pinhal, região próxima a Campos do Jordão, essa questão é levada bastante a sério. E é exatamente isso que a gente vai conferir agora. E a fase que o criador tem que ter os maiores cuidados com os animais é justamente essa fase inicial da vida, onde eles são mais sensíveis ao ataque das verminoses, né? A Priscila, ela é a veterinária aqui, veterinária e proprietária, né, aqui do Rancho Querência, e vai contar pra gente como é que funciona o manejo nessa fase da vida dos animais. Então, essa fase da vida dos animais, como você falou, é o que vai dizer o que vai ser o futuro da sua criação, né? Então, o animal aqui, no nosso caso, a gente tem uma baia de parição, onde a fêmea já perto de parir, vai para lá, pare sozinha, num lugar calmo, longe dos outros animais adultos, né? Mesmo que os outros estejam prenhas. Então, ela vai lá, pare o animal dela sozinho. Já parida, é retirado esse animal não mama na mãe, devido a doenças que a gente tem, né? Por contaminação horizontal, né? Que a gente chama da mãe para o filho. Mas ele não mama o colostro? Ele mama o colostro. Ele mama o colostro, mas fora da mãe. A gente tira esse colostro, esquenta esse colostro, aí administra na mamadeira para ele. Certo. Ele não tem contato nenhum com o teto da mãe. Tá, e depois ele vem para cá. Aí ele vem para cá, onde ele vai receber o colostro aqui, onde ele vai ser alimentado sempre aqui. E nessa fase é onde a gente tem que tomar maior cuidado, como você falou. Então, esses animais, eles não têm contato com os animais adultos. Sempre na hora de tratar ou na hora mesmo de visitar o Capril, sempre começa por aqui. Depois de passar para os animais adultos, não se volta mais aonde estão os filhotes para evitar qualquer tipo de contaminação. Certo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eles ficam o tempo todo confinados, né? Quais os cuidados que o criador tem que ter com esse local para não ter problema? Primeiro, a limpeza. Sempre, então, por exemplo, a cama. São animais muito suscetíveis à pneumonia, então essa cama tem que estar sempre seca, limpa de fezes e urina. Então a gente está sempre revirando essa cama, trocando essa cama com frequência. Essa frequência varia muito da quantidade de animal que tem e o tamanho, né, também. E aqui a gente tem, então, por exemplo, muitos cuidados. À noite eles são fechados, a gente fecha essa porta para eles não receberem vento. Na nossa janela é telada para que exista uma menor quantidade de vento. Eles recebem luz durante a noite, principalmente nos primeiros dias. Na cidade já não mais. Mas assim que nascidos, eles ficam, a gente fecha eles naquela campânula, onde eles ficam aquecidos. Né? A gente coloca sempre juntos, né? Não separar os animais, porque eles próprios acabam se aquecendo um ao outro. De manhã, eles saem em dia de sol, para vir tomar sol. Dia de chuva, eles permanecem fechados, dias muito de frio, né? E uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado na hora de construir o nosso capril é isso. O cabriteiro, né, que a gente chama onde ficam esses filhotinhos, tem que ser um lugar escolhido onde o sol bata bem na parte da manhã. Então, por exemplo, aqui você vai ver, o nosso solário dos adultos é na parte de trás. Já o nosso cabriteiro está na frente porque o sol já bate aqui logo de manhã. Então, porque esse animal já passou por aquela fase de baixa temperatura durante a noite, né, um lugar mais frio. De manhã ele já sai, já tem esse sol aquecendo ele até o final da tarde. Na hora que começa a sair esse sol, eles são colocados para dentro, amamentados. Certo. E as verminoses? Qual que é a principal via de contaminação deles nessa fase? Capim, né? Receber o capim, que esses aqui a gente já coloca um verdinho para eles desde o começo, para eles se acostumando, apesar deles não nascerem ruminantes, né? Eles mamam, né, no começo. Ou seja, para ele já ter um contato com o verme já desde essa fase. Na verdade não é com o verme. A gente coloca assim o capim para eles se acostumando com o próprio capim, que vai ser o que ele vai comer no futuro, né? O controle da verminose na idade deles, eles não pastam, são animais que não saem da pastagem. A pessoa que está em contato com eles, que vem tratar deles, como eu te falei, a pessoa trata de manhã primeiro deles. Depois que entra na baia dos animais adultos, que são animais onde tem o maior nível de contaminação, né, pela idade, pelo estilo de vida, não se volta mais para o cabriteiro. Bom, e aqui nesse espaço é onde ficam os animais adultos, né? Essa baia onde ficam os animais já adultos. Como é que funciona o manejo aqui
para você não ter problema com verminose, não ter nenhum tipo de problema com doenças? Uma das coisas que a gente usa aqui, não que seja o ideal, conheço muitas fazendas que usam outro tipo de piso e que funcionam tão bem quanto. Aqui a gente escolheu pelo ripado, tá? Que é esse chão, onde é feito de ripas, né? Exatamente por isso. O animal defeca, essas fezes já caem lá embaixo, de onde elas são eliminadas por um poço. Então o animal tem o menos contato possível com essas fezes no chão, né? Seria diferente, no caso, se você tivesse uma cama com palhada aqui. Como é que funciona? É até um pouco mais fácil, né, do ripado. Ele requer, não que não requeira cuidado, isso é um erro muito grave que as pessoas fazem, muito constante, de achar que por ser ripado não precisa ser varrido, não precisa ser limpo, né? Principalmente passar vassoura de fogo, né? Fazer uma esterilização desse lugar sempre. Tá? Isso tem que ser feito periodicamente. Periodicamente. Aqui a gente costuma fazer de 15 em 15 dias, né? Mas tem lugares que fazem com uma frequência menor e que funciona muito bem também. Tá, agora, no caso das baias que tem a cama com feno, como é que tem que ser feito o manejo nesses casos? Seria mais ou menos como a cama dos cabritinhos, como eu falei, né? Sempre quando aquela cama começar a ficar úmida, para aquele animal não ficar deitando numa cama molhada, né? Ficar aquela umidade, aquela sujeira, aquela cama tem que ser revirada, trocada. Isso depende, assim, a quantidade de vezes que será trocada varia muito de fazenda para fazenda, tá? Isso, se a pessoa começa já desde o começo a limpar, a virar aquela cama com uma frequência maior, para trocar vai ter um espaço maior. Se o cuidado com ela é menor, a frequência para trocar vai ser maior. Certo. E quais outros cuidados que o criador tem que ter com essa área para que não tenha nenhum tipo de problema? Por exemplo, o ripado é sempre importante que a pessoa saiba a distância entre uma ripa e outra. Tem que ser 1,5 cm a 2. Por quê? Porque são animais biungulados, né? Tem 2 unhas. Então, com frequência, se esse ripado tem um espaçamento maior, o animal acaba colocando a pata, machuca a pata, torce a pata. Se por acaso aqui a gente usa uma baia maternidade, né? Mas existem fazendas onde o animal pare na própria baia. Então, a pata do cabritinho é sempre menor do que a pata da cabra adulta. Então, tem que tomar cuidado para esse cabritinho ao nascer, não enganchar essa pata, não quebrar a patinha, né? E pelo próprio fato das fezes poderem passar. Também não adianta fazer muito pequeno, porque as fezes não vão passar pelo ripado e não vai adiantar nada, né? Eles vão ter contato com as fezes. E mesmo com o ripado tem que ser varrido, porque muitas vezes as fezes não passam, elas acabam se aglomerando. Então, foi o que eu falei, mesmo com ripado tem que ter sempre um manejo constante, estar prestando atenção se está limpo, se não está. Tá, e com relação à alimentação, o coxo de alimentação, como é que funciona isso? O meu coxo aqui é ótimo para ser mostrado porque ele é errado. Certo. Mas como que é o certo, então? Então, aqui o meu problema nesse coxo. Esse coxo, na verdade, ele está errado porque o meu animal acaba subindo no coxo, o capim tem contato com as fezes, que é o que a gente não quer no animal confinado, né? Então, o que acontece? Meu animal aqui, ele pisa no solário, pisa nas fezes, vai lá, pisa dentro do coxo. Filhotinho, então, adora deitar dentro do coxo, urina dentro do coxo. Isso é péssimo. Tudo isso é fonte de contaminação. Tudo isso é fonte de contaminação. Então, aqui, o ideal será ou colocar o canzil, né? Separar aquelas madeirinhas para eles colocarem só a cabeça, onde eles não conseguirão colocar as patas dentro. Ou colocar esse coxo pelo lado de fora, que seria o ideal, até pelo manejo do próprio funcionário. Bom, Priscila, aqui nós temos uma outra situação, né? Aqui os animais ficam nesse piquete, né, no pasto, onde o contato é direto com esses agentes, com as verminoses. Como é que funciona o manejo aqui? Isso. Na verdade, aqui eu deixo só o reprodutor, né? Por uma questão de espaço, e também não é o ideal. Mas o meu controle com verminose com ele é bem maior do que eu faço com as minhas cabras. Então é um animal que todo mês passa por exames laboratoriais, é um animal que está sempre recebendo vermífugo, né? Controle de ectoparasitas, bernes, carrapatos, piolhos também com ele é bem maior. Sempre antes dele montar os animais, né? Fazer a monta, ele é levado para lá com controle total de verminose, exatamente para ele não passar isso para as crias, né? Como eu te falei, a imunidade vem da mãe, né? E uma vez que a mãe tem contato com um reprodutor contaminado, essa contaminação já se dissemina, né? Certo. Então, agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Em propriedades
que trabalham grandes quantidades de animais nessas condições de pasto. O que você indica que seja assim? Qual a indicação que você dá de uma condição ideal para ele? Que tenha uma área grande, né, coisa que a gente não tem aqui, e que tenha a rotação desse pastejo, né? Que esse animal ele paste durante um tempo num pasto e depois que a gente tenha o descanso desse pasto, né? Certo. E como é que funciona? Então, isso depende da propriedade, né? Depende da quantidade de animais que a pessoa vai colocar numa certa área de terra, né? Então, a gente deixa o animal pastando lá 30 dias, depois esse pasto descansa mais uns 30 dias. Tem pessoas que usam outras espécies para pastar, para fazer a limpeza, né, daquele pasto, para depois começar, então, a replantar. Além das verminoses, o pasto também é uma via de contaminação de outros agentes, né? Carrapatos, bernes. Como é que é feito o controle nesses casos? Nesse caso, aqui a gente usa mais, como são poucos animais, né? A gente usa bastante escovação desses animais, ele tem um controle, né? O funcionário aqui ele controla bastante essa questão de estar sempre examinando os animais e a questão de também aplicar o vermífugo, né? Então, a cabra é um animal sensível ao ataque desses ectoparasitas? Extremamente sensível. A cabra ela é muito mais sensível, né? Os caprinos em geral são muito mais sensíveis à verminose quanto a ectoparasitas, comparando com bovinos, ovinos, são animais que sentem mais. No caso ou seja, você pode ter uma mortalidade por conta disso? Uma maior mortalidade em caprino do que em ovino e bovino. Mas qual a fase que ocorre as maiores mortalidades? Em questão da verminose, a vida inteira. Isso é uma coisa que tem que ser controlada sempre, desde o primeiro dia de nascido até o último dia de vida desse animal. Ele tem que ser controlado, principalmente reprodutores e matrizes, né? Que são quem vão dar o seu produto, né? Que é o cabritinho, que vai nascer já com uma imunidade menor por ser um animal recém-nascido. Então essa tem que ser 365 dias por ano, 24 horas por dia, não tem como. E aí, no caso, alguns cuidados têm que ser tomados com relação ao tempo que o animal fica no pasto. Isso, é aquilo que eu te falei, de fazer a rotação do pasto. Uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas não se apegam, é o horário da pastagem também. Então, evitar que esse animal paste nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas do dia, que são quando o pasto está com mais umidade, né? Você tem aquele orvalho, então os vermes estão aflorados exatamente na ponta do capim, onde ele vai abocanhar logo cedo de manhã.